Ida Wells foi uma das precursoras do movimento dos direitos civis. Ela nasceu em Holly Springs, no Mississippi, em 1862, meses antes da proclamação de emancipação dos escravos norte-americanos. Ela era a primeira de 7 irmãos e nasceu na casa de um arquiteto que tinha os pais dela como escravos. Com o fim da Guerra Civil, os pais de Ida, que agora estavam libertados, passaram a se interessar por política e a participarem de manifestações que defendiam políticos e ativistas negros. Ida estava visitando a avó em uma fazenda fora da cidade quando uma epidemia de febre amarela assolou Holly Springs e tirou a vida da mãe, do pai e de um irmão dela. Isso aconteceu em 1878. Ela era a irmã mais velha entre os 6 irmãos que sobraram e com apenas 16 anos ela assumiu a responsabilidade de criar a irmã e os irmãos para que eles não fossem para um orfanato. Para sustentar a família, ela conseguiu trabalho como professora numa escola infantil para crianças negras. Lá pelas tantas, no entanto, os Wells tiveram que se mudar para Memphis. E em Memphis, Ida entrou com um processo contra uma companhia de transportes que a expulsou de um trem de primeira classe para o qual ela tinha comprado o bilhete, mas foi expulsa pela cor da sua pele. Ida ganhou o processo, que garantia uma indenização de $500 por danos morais, mas a empresa mais poderosa recorreu e não só ela ficou sem a indenização, como ainda teve que arcar com os custos do processo. Enquanto ela trabalhava como educadora, Ida começou a escrever artigos sobre questões raciais em um jornal e depois virou sócia de um outro jornal, um jornal anti-segregação. Por conta desses artigos, Ida acabou perdendo o emprego de professora e passou a se dedicar exclusivamente ao jornalismo. O assassinato de um amigo próximo, linchado por um grupo de homens brancos, fez Ida investigar os linchamentos e a impunidade por trás desses atos que eram muito frequentes. Ela não estava para brincadeira, ela arranjou uma pistola e passou 6 meses viajando sozinha pelo sul dos Estados Unidos, investigando pessoalmente mais de 700 linchamentos. Geralmente, os agressores se justificavam dizendo que eles estavam vingando uma mulher branca que tinha sido estuprada. Mas Ida Wells publicou um artigo de 100 páginas apresentando a natureza racista dos linchamentos, provando que muitas das acusações de estupro eram desculpa usada para matar negro, por ódio. Wells explicou que do período escravista até depois da abolição, mais de 10 mil negros haviam sido assassinados em linchamentos que sequer chegaram a ser julgados. Ela foi funda, ela apresentou 14 páginas de estatísticas de crimes ocorridos entre 92 e 95. Nós estamos em 1800, né? Além de apresentar gráficos e informações obtidas em jornais. Esse artigo iniciou um movimento em Memphis, com negros boicotando estabelecimentos brancos, e Wells sofreu tantas ameaças que acabou tendo que se mudar para Chicago. Ela escreveu: "Me transformaram em uma exilada e ameaçaram a minha vida por eu falar a verdade." Ter feito a investigação que fez em plena época de segregação racial e considerando que mulheres de todas as raças não tinham direitos básicos, é uma das atitudes mais corajosas e revolucionárias que alguém podia ter. Em Chicago, Ida Wells se casou e teve 4 filhos. Ela conciliou a maternidade com o jornalismo, com a batalha pelos direitos civis e com a batalha pelo sufrágio, né, que é o direito ao voto. Muitas vezes, no entanto, Wells se viu confrontando sufragistas brancas publicamente, quando elas discutiam os direitos das mulheres, mas desconsiderando a realidade das mulheres negras nos Estados Unidos. Em 1931, Ida Wells morreu aos 68 anos. Ida Wells permanece uma grande inspiração para todos aqueles que lutam por justiça e liberdade.